No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Miguel Prata Roque e aqui uma troca de ideias com Cecília Meirelles, em que ele basicamente faz aqui um ataque cerrado de forma a fazer campanha por António José Seguro a Coutinho de Figueiredo, dizendo que, e cito, Coutinho de Figueiredo engana velhinhas. E portanto vamos ver porque é que o Miguel Prata Roque considera isso. Eu acho que sabem todos perfeitamente que eu não sou minimamente fã de Coutinho de Figueiredo. Já disse anteriormente, e vocês sabem o meu posicionamento sobre isso, o liberalismo é uma doença tão má como o socialismo, no meu entender. Não confundir liberalismo com livre mercado, são duas coisas distintas que não devem ser confundidas, ou que podem até nem ser distintas. Atenção, há liberais que, enfim, são à esquerda a nível social e até defendem menos presença estatal, mas também há liberais sociais, ou seja, são liberais a nível social e não se importam de ter alguma tendência estatizante do Estado Social na Europa. Mas, enfim, passando tudo isso à frente, vamos ouvir Miguel Prata Roque a falar sobre as velhinhas que o Coutinho engana e ver as respostas de Cecília Meirelles. Houve 218 mil pessoas que já votaram ontem, domingo. E até ontem não sabiam que Coutinho Figueiredo votaria ou apelaria ao voto em André Ventura na segunda volta. Eu percebo que Coutinho Figueiredo precisa de angariar votos de jovens. É por isso que está a tentar convencer os jovens que são os impostos que recaem sobre as empresas que impõem salários baixos. Eu perguntaria ao gestor Coutinho Figueiredo quanto é que pagava aos operários da Compal quando era gestor da Compal. Porque quando teve funções de gestão, Coutinho Figueiredo não fez o contrário daquilo que diz. Não aumentou salários a jovens, aliás vai aos lares de idosos enganar velhinhas. Porque se explicasse às senhoras de idade com quem dança... explicasse às senhoras de idade com quem dança que a sua proposta para as reformas é passá-las para fundos de investimento e jogar no casino dos fundos de investimento o futuro dessas reformas, talvez fosse um bocadinho mais honesto na campanha que está a fazer. O Miguel Prata Roque é uma pessoa inacreditável, francamente. Vamos aqui por várias questões. O Coutinho de Figueiredo, apesar de ter dito aquilo, e que eu até admito que possa ser a posição dele a nível pessoal, só que em termos de campanha não lhe dê jeito dizer isso, eu até admito que Coutinho de Figueiredo, eventualmente, numa segunda volta, entre Seguro e André Ventura, eu até admito que o próprio Coutinho, a nível pessoal, vota André Ventura. Eu admito isso perfeitamente. Agora, não sei se será verdade, se não, mas admito que sim, apesar de tudo. Agora, o eleitor médio da Iniciativa Liberal não vota Chega, Miguel Prata Roque. O eleitor médio da Iniciativa Liberal já leu comentários na internet, e não são assim tão poucos como isso, que não só votarão Seguro na segunda volta, como ainda li um ou dois a dizer, se estivesse Catarina Martins frente a André Ventura na segunda volta, iriam cair para Catarina Martins. E portanto, eu quando digo que a Iniciativa Liberal não é um partido de direita, as pessoas riem-se, muitas delas, porque, e tal, ele quer menos impostos e tudo mais. As pessoas têm que perceber uma coisa, não é só a economia que molda o espectro esquerda-direita. O espectro esquerda-direita já existia antes de haver IRS. E, portanto, o espectro esquerda-direita, quem diz IRS, por acaso não sei a data de origem do imposto do IRS em Portugal, não sei quando é que começou, francamente mandei para o ar. Mas imaginem um imposto relativamente recente, imaginem a privatização da TAP. Isto não eram temas quando o espectro esquerda-direita foi inventado. Essencialmente, eu acredito que o espectro esquerda-direita tem que ver essencialmente com o pessimismo e o otimismo antropológicos. As pessoas à esquerda são tendencialmente otimistas antropológicos, ou seja, acreditam que as pessoas são todas boas, que as coisas correm bem, que não há qualquer tipo de maldade inerente, e por isso é que estão sempre do lado dos bandidos, etc., porque é uma espécie de otimismo antropológico e têm esta tendência. Isto é uma definição, não quer dizer que não haja outras, evidentemente que há pessoas que associam a direita ao mercado livre. Eu relembro que os conservadores, por exemplo, que eu acho que ninguém coloca em causa de serem de direita, adotaram uma postura mais favorável ao livre mercado a nível ocidental, depois de Margaret Thatcher, mas anteriormente não eram propriamente favoráveis ao livre mercado. E aí ninguém colocava em causa os conservadores serem ou não de direita. E, portanto, eu distingo a esquerda e a direita como otimismo e pessimismo antropológicos. E, portanto, isto é uma definição de Carl Schmitt, é uma questão que pode ser colocada por todos vós, a ciência política admite outras definições e eu próprio também as admito. Agora,
Tendencialmente, a minha preocupação, e há pessoas que dizem, bom, mas e se olhares para o espectro político como não sendo esquerda-direita, olhando para esse de forma ultrapassada, visto que os liberais dizem que não cabem nesse espectro? Então eu divido a coisa noutro espectro, se quiserem, que para mim também é significativo, que são os soberanistas e os globalistas, ou os nacionalistas e os globalistas. E que ninguém tenha dúvidas que destes dois lados, o Coutrinho volta a estar do lado errado da história. Porque o Coutrinho é a favor de menos Estado, mas se for Bruxelas a dar umas diretrizes ele não se importa. E portanto o Coutrinho, eu quero baixar impostos, quer pôr a indústria a funcionar, vai rasgar com o Green Deal, que o Renew é favorável? Não sei. É porque se quer industrializar o país e é favorável a uma economia de mercado forte, industrializar o país, por exemplo, o que é que faz ao Green Deal, o Coutrinho de Figueiredo? É importante olhar para as votações do Coutrinho de Figueiredo a nível da família política que o próprio integra no Parlamento Europeu e não nos iludirmos. Porque ele é muito favorável a esta situação da imigração em massa. Desde que tenha um papelinho para ele estar regularizado é o que interessa. Se nós soubermos que temos 3 milhões em Portugal de estrangeiros, mas tivermos a certeza dos números, isso para o Coutrinho é indiferente. Para ele basta que haja minimamente métricas económicas para avaliar a presença estrangeira em Portugal. Se estiverem todos a trabalhar até podem ser 10 milhões, não interessa. O que é que isso interessa? Isso não dá dinheiro. A questão é, a identidade nacional para o Coutrinho, como não é um bem transacionável, não interessa. Esta é que é a verdade. Os liberais não querem saber das coisas que não têm preço. E eu, tendencialmente, estou favorável ao lado das pessoas que acreditam que há coisas com valor. Valor, não preço. Os liberais olham para as coisas através de métricas, estão preocupados e têm preocupações legítimas em termos económicos, eu não digo que não. Por exemplo, a questão das pensões. A questão das pensões é uma preocupação perfeitamente legítima. A minha geração vai receber menos de 40% do que o seu último salário quando se reformar. E, portanto, isso é uma preocupação perfeitamente legítima. Agora, se a mundivisão dos liberais é uma mundivisão atomizada e atomizante, em que a verdadeira emancipação do indivíduo, coisa que não existe. O indivíduo, como é pensado pelos liberais, não existe. Não há indivíduo porque o ser humano é um ser social. Se o indivíduo só é livre quando se emancipa da sua família, da sua nação e da sua comunidade, é um animal, literalmente. Porque aquilo que nos caracteriza e que ajuda à formação da nossa identidade é precisamente a comparação com os outros. As pessoas não têm noção disto. E há liberais que acreditam que existe uma espécie de indivíduo abstrato. Talvez seja por isso que tenhamos a geração mais deprimida de sempre. Não sei, é um palpite, não é? E por isso é que eu acredito que a cultura e a nação são anteriores à economia. E, portanto, a minha preocupação não é com a economia de imediato, é com uma cultura e com uma nação coesa, com uma identidade nacional clara, soberana sobre o seu território, que não esteja a ser substituída por estrangeiros. Quando tivermos a identidade nacional garantida e a soberania, depois podemos discutir impostos. Mas, no meu entender, como a cultura e a nação são anteriores à economia, porque são as pessoas que fazem a economia e, portanto, as pessoas têm que se reger pelos valores certos para fazerem uma economia porreira, digamos assim. A economia é importante, e eu não digo que não, mas é posterior à nação, à cultura, à comunidade. Só quando as pessoas se sentem seguras no seu próprio país é que vão produzir. Só quando as pessoas, têm um sentimento de pertença e de serviço à comunidade é que vão trabalhar de forma mais adequada e com os objetivos mais alinhados. E eu acho que isso é tudo anterior à economia. Esse é o ponto, é o que nos distingue. Em termos práticos. Vamos ouvir a segunda parte. Não é um tempo de antena de António José Seguro, é um tempo de antena contra João Coutinho Figueiredo. E eu estou aqui em má posição, porque eu não sou da candidatura de João Coutinho Figueiredo, nem sou de nenhuma outra candidatura. E, portanto, mas a Cília já decidiu em quem vai votar? Não, ainda não decidi e quanto agora já só decido no dia. Agora já só decido no dia. Vamos lá ter calma. Eu acho extraordinário, porque de facto António José Seguro tem sido, é uma espécie do joker destas eleições, que é deixa a lama ir para todo lado, deixa todos os candidatos serem lameados e ele depois sai, não acusando ninguém, mas vindo de fora destas acusações. E parece ser aquele candidato, é uma espécie há aquela frase, com vestido preto nunca me comprometo. O António José Seguro é uma espécie de vestido preto destas eleições. É assim, ninguém o quer muito, nem o próprio partido dele, mas pronto, ainda não cometeu nenhum erro. E eu
acho que isto não é suficiente para recomendar alguém na Presidência da República, mas até o Miguel Prata Roque, que é do Partido Socialista, não consegue dizer nada em defesa dele. E, portanto, faz estas coisas um bocadinho contra, no caso foi contra João Coutinho Figueiredo, mas acha que o Miguel Prata Roque fez estas acusações a João Coutinho Figueiredo porque João Coutinho Figueiredo aparece nesta altura tac-a-tac nas sondagens com António José Seguro? Porque tem sido de quem se tem falado no centro-direita, embora ele tenha uma certa vergonha de dizer que é direita, mas eu acho que no espectro político português está claramente no centro-direita. Mas acho que é evidente, porque é a pessoa de quem se tem falado, e isso é bom para um candidato. No dia de hoje, acho que teve um dia muito mau. Pronto, a Cecília Meirelles tem aqui um posicionamento ideológico mais claro sobre os liberais, até admito, enfim, é o meu limite, francamente, os liberais de centro-direita. Eu acho que os liberais são centristas, ponto. Nem é de centro-direita, são mesmo centristas. Enfim, eu não tenho críticas valorativas, quer dizer, tenho algumas, mas eu não tenho críticas valorativas a fazer de imediato por serem centristas, sejam centristas. E é por isso que eu acho que faz sentido quando o Coutinho tenta apelar ao voto que neste momento Marcos Mendes conseguiu recolher, porque esse é o eleitorado dele, centro-direita. E centro-direita, enfim, apesar de tudo é o meu limite. Agora, não são de direita, pois está claro, por isso é que é tão natural o eleitorado de Marcos Mendes estar a ser transferido para a campanha de Coutinho de Figueiredo, porque partilham o mesmo eleitorado, são do mesmo espectro ideológico. E, portanto, isso para mim faz sentido. Agora, de direita, vamos também ter alguma noção, não é? E, portanto, basicamente é um bocadinho isto. A Cecília Meirelles basicamente a dizer que António José Seguro é um vazio e enfim, é o que tem sido, não é? É o mais fácil. O que é que António José Seguro disse da última vez para apelar ao voto? Quem for a favor da democracia, da Constituição e de um Serviço Nacional de Saúde que responda às suas necessidades, vote seguro. Há alguém que não seja a favor de ter serviços, sejam eles públicos ou privados, que respondam às suas necessidades? Há alguém que não seja favorável, neste momento, pelo menos falo do eleitorado médio português. Olha, isto é a perspectiva do eleitorado médio português que me parece. À partida são favoráveis a uma Constituição, mesmo que discordem de alguns dos seus pontos, à partida são favoráveis. À partida são favoráveis à democracia. Portanto, é o eleitorado médio português, à partida são favoráveis. Estamos num país ocidental que é uma democracia há 50 anos, António José Seguro. E depois, quem é que não é favorável a que um serviço pelo qual pagamos de forma absolutamente pornográfica do ponto de vista dos impostos que pagamos, quem é que não quer que esse serviço responda? Portanto, isto são declarações nulas, não há aqui nada, literalmente, e portanto eu percebo este ataque de Cecília Meirelles, apesar de que a candidatura do Coutinho também me diz pouco. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBE na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.